Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor, os de casa também. Vamos cantar quebrantado, quebrantado diante do Senhor. Vamos louvar. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
em pé, louvando ao nosso Deus. Eu te convido a adorar o Senhor, dizendo que a Ele a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja minha vida. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória de Deus. Então que você possa cantar assim, adorando a esse Deus, que porque por Ele são todas as coisas, que nós temos que ser gratos a todo tempo, a cada minuto, a cada segundo, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, glória ao Senhor, a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, para sempre. Amém. Amém, amém. Convido o pastor Gerson para orar e já tomar a palavra.
Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor ao teu santo nome. Toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, é o Criador e sustentador de todas as coisas. E nós nos curvamos diante da tua grandeza, soberania, porque tu és Deus. Obrigado pela presença dos teus filhos aqui na tua casa. Obrigado por aqueles que nos acompanham através da internet. E os irmãos que estão em casa sejam também abençoados, de tal maneira que a tua palavra possa ser um consolo para o coração de muitos que hão de nos ouvir. Nós te agradecemos esta oportunidade e te pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude na interpretação da tua bendita palavra e que os irmãos sejam abençoados e que de fato o Senhor seja honrado e que isso possa confirmar em nossos corações a tua palavra e que nós possamos colocá-la em prática. Ser conosco e obrigado pelas escrituras que nós vamos expor. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo nos dê alegria nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento e vamos abrir nossas Bíblias. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Ok. 1 Coríntios, capítulo 1. E nós vamos discutir um pouco sobre essa palavra. Nós vamos orar também pelas crianças. E não sei se elas vão descer, né? Vem aqui as crianças aqui, para a gente orar com as crianças, elas vão descer. E o Bruno vai dar uma melhorada ali, Bruno, no som, por favor. Dê uma melhorada ali no som para mim. Isso, fica aqui. Isso. Nosso Deus, abençoa essas crianças. Que elas sejam tuas, desde agora, através da transformação e da regeneração feita pelo Espírito Santo. Que essas crianças cresçam para a tua glória e para a tua honra. Abençoa a irmã que vai ministrar a tua palavra aos corações dessas crianças. Que a tua palavra poderosa possa transformá-los e salvá-los pela graça que é em Cristo Jesus. Eu quero encomendar essas crianças ao Senhor. Cuida do coração delas. O que foi ensinado hoje, ministrado hoje, seja para a tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém. Primeiros Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. E nós vamos ler até o verso de número 25. Eu repito, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Esse texto da bendita Palavra de Deus. Os irmãos observaram o verso 18, que começa assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra da cruz. O que significa a palavra da cruz? Qual é o significado da cruz? E quando se fala em cruz, naturalmente nós não estamos falando naquela peça de madeira. Nós estamos nos referindo à morte do Senhor Jesus Cristo naquele madeiro. A morte do Senhor Jesus naquele madeiro é a palavra da cruz. E esta palavra da cruz, essa mensagem da cruz, diz o texto sagrado que ela é loucura para os que se perdem. Os irmãos se lembram de Pedro apóstolo, quando ele declarou que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra que traz segurança e firmeza, alicerce para aqueles que creem. Ele é a pedra da esquina, a pedra de segurança, de sustentação das vidas que creem nele. Nós somos as pedras vivas também, pedras do edifício espiritual da igreja. E Jesus é o fundamento. Quem crer nele, esta pedra angular, será abençoado aquele que crê. E aquele que não crê, esta pedra é uma pedra esmagadora. Portanto, Jesus Cristo é uma pedra fundamental que salva, e ao mesmo tempo é a pedra fundamental, aquela pedra que rola sobre aqueles que não creem e serão esmagados por essa pedra. Daí o fato de que a mensagem da cruz, a pregação da morte do Senhor Jesus, é loucura para muitas pessoas. As pessoas acham isso uma loucura. Como que uma pessoa que foi crucificada, como se fosse
uma pessoa desqualificada, porque a cruz era exatamente isso, para os desqualificados, para os malditos, e de repente encontramos Jesus Cristo pregado naquela cruz. E a Bíblia diz que maldito era aquele que fosse pendurado em um madeiro. Daí o fato de que os judeus nunca aceitaram a ideia de que Jesus pudesse ser o salvador deles e fosse crucificado. Os desqualificados, os malditos, os condenados, que experimentavam a amargura da crucificação. E de repente encontramos Jesus pendurado naquela cruz. E para a cultura judaica, notadamente para os intérpretes das Escrituras, a crucificação do Messias seria algo absolutamente improvável e absolutamente absurdo. Esse acontecimento. Daí a loucura da cruz, ou melhor, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que cremos, a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação e a sua morte na cruz do Calvário, para nós isto é sabedoria de Deus. Vejam os irmãos, Jesus Cristo não foi morto exatamente ali, em Israel, naquele dia. Aquele dia foi simplesmente o cumprimento da morte de Jesus Cristo, que na mente de Deus, Jesus já havia sido crucificado na eternidade, antes da fundação do mundo. O que aconteceu lá em Jerusalém, naquele dia fatídico, foi exatamente o cumprimento daquilo que havia no coração de Deus. A Trindade Divina já havia decidido que Jesus Cristo morreria por nós, e diz a Bíblia que ele foi crucificado antes que o mundo existisse. Para que os judeus entendessem isso, na verdade, seria exatamente para eles uma loucura, como é uma loucura até hoje para muita gente. Como que uma pessoa como Jesus, que deu sua vida na cruz para nos salvar, pode de fato nos salvar? Isso é uma loucura. É uma loucura porque o incrédulo não consegue entender o amor de Deus, não consegue entender o projeto redentivo de Deus, que começou na eternidade e que se efetivou no tempo com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma loucura. Para os judeus, isso foi uma loucura. E para os gentios, para os gregos, na verdade, isso foi falta de sabedoria. Quando, na verdade, a cruz, para nós que cremos, é sabedoria de Deus. Não é loucura, é sabedoria de Deus. Louco é aquele que não crê nessa mensagem. Louco é aquele que despreza a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Isso é loucura. Por que é loucura? Porque está desprezando a sabedoria de Deus, que foi expressa através da morte e da crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o texto começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. As pessoas julgam o seguinte: nós somos sábios, nós somos inteligentes, e jamais nós engolaremos essa ideia de que um dia um nazareno foi crucificado para a nossa salvação. Isso não tem sentido para nós, mas para nós que cremos tem todo o sentido. Porque se não fosse a cruz, que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, nós estaríamos absolutamente perdidos. Então a cruz é, de fato, sabedoria de Deus.
é uma decisão divina, é uma decisão da Trindade. Todo esse plano foi preparado, arquitetado, planejado na eternidade e consumado no tempo para a nossa eterna salvação. Diz no texto sagrado que os judeus, para eles isso era uma loucura, era escândalo para os judeus e loucura para também os gentios, ou seja, os gregos. Porque os gregos, na verdade, eram envolvidos com sabedoria, com a filosofia. E eles chegavam a dizer o seguinte, que, notadamente, os gnósticos, tudo num contexto filosófico, dizendo o seguinte, que Deus não podia estar num corpo de carne, porque a matéria é má. Como é que Deus poderia estar exatamente num corpo de carne, em Cristo Jesus, e depois subir até o Calvário? Isso não cabia no contexto filosófico, na ideia dos que pensavam filosoficamente. Deus não podia estar num corpo físico, num corpo de matéria, porque a matéria era má. Como é que um Deus bom poderia estar num corpo mau? Isso não cabia da cabeça dos filósofos, na cabeça, notadamente, dos pensadores da filosofia. Mas para nós que queremos é a sabedoria de Deus. Mas deixe-me colocar para vocês pelo menos 3 ideias para que os irmãos possam fixar e guardarem essa mensagem. A palavra da cruz. Qual é o significado da cruz para nós hoje? Depois de pelo menos 2 milênios da morte de Jesus Cristo, qual é o significado hoje, no século 21? Qual é o significado da cruz hoje, para mim e para você? Já que nós já estamos há 2000 anos ou mais da morte do Senhor Jesus. O que significa a morte de Jesus para nós hoje? Eu diria, em primeiro lugar, que a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. A maior demonstração do amor de Deus pelas suas criaturas perdidas. Daí, João, o apóstolo, escreveu, capítulo 3 de João, ele disse, porque Deus o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, podemos concluir, podemos, na verdade, pensar e crer de fato que a mensagem da cruz, o seu significado primário é que ela é a mensagem do amor de Deus. Porque, irmãos queridos, quem dá um filho que ama, dá a própria vida. Sim ou não? Quem dá um filho que ama, dá tudo o que possui. Foi isso que Deus fez. Deus nos amou e nos deu o seu filho querido. A dádiva suprema nos fora dada. Portanto, a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Paulo apóstolo, Romanos capítulo 5, versículo 8, os irmãos também se lembram dessa palavra. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Como é que Deus provou o seu amor para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Aqui está a cruz. Ele não morreu exatamente enforcado, por exemplo. Ele não morreu exatamente esfaqueado. Ele morreu pregado em uma cruz. Então a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Deus nos amou e deu seu Filho para ter a morte mais terrível que possa existir na face da terra. A morte de cruz era horrível.
Ele teve uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele teve cravo nas suas mãos. Ele teve cravos nos seus pés. Ficou pendurado entre os céus e a terra, naquele sol escaldante. Teve cãibra. E ele clamou do alto da cruz: eu tenho sede. Deram-lhe a beber fel, vinagre azedo. Naquele momento de agonia, ele morreu ali por nós. Como é que as pessoas acham que isso é loucura? Como é que as pessoas acham que isso, na verdade, é uma coisa que não tem sentido, quando, na verdade, tem todo o sentido? É a mensagem do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus para levar o seu filho à cruz, toda a raça humana estaria absolutamente sem esperança, perdida para todo sempre. Quando você pensar na morte de Cristo, na cruz de Cristo, portanto, lembre-se disso. Deus mostrou o quanto que Ele me ama. Deus mostrou o seu próprio coração. Deus rasgou o próprio coração quando Ele nos entregou a sua dádiva suprema, o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Deus provou seu amor para conosco. Um amor tão grande que alguém chegou a dizer que este amor de Deus para conosco é um amor extravagante, inexplicável, insondável, dando o próprio Filho ali na cruz do Calvário por nós. Isso não é loucura, isso é amor. Isso não é loucura. Eu volto a dizer, louco é aquele que despreza essa mensagem. Louco é aquele que não pensa da grandeza do amor de Deus por nós, dando-nos o melhor que tinha, a sua dádiva suprema. Isso que é loucura, porque rejeitando essa mensagem da cruz, a pessoa vai para o inferno. Será absolutamente condenada. Isso é loucura. Loucura é não crer nisso. Loucura é não crer na expressão maior de Deus, que é seu amor mostrado e demonstrado na cruz do Calvário, quando nos deu o seu bendito Filho. Isso é loucura. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, que a mensagem da cruz é mensagem do amor de Deus. A maior demonstração do amor de Deus pelas suas criaturas perdidas. E quem rejeitar isso, estará perdido por toda a eternidade. Quando você pensar na cruz, lembre-se disso. Lembre-se de que Deus o ama. Deus o ama. E este amor foi expresso com a morte substitutiva ali no Calvário. Com a morte que trouxe expiação para os nossos pecados. Com a morte que trouxe justiça para nós, quando nós não tínhamos nenhuma justiça. Deus fez do seu Filho pecado por nós, para que pela justiça dele nós nos tornássemos justiça de Deus. Eu gosto de pensar na cruz nesse contexto. Primeiramente, que a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Eu fico parado pensando, meu Deus, o quanto que tu me amas. Quão grande é teu amor. Eu gostaria de repetir, vou fazê-lo novamente essa palavra. Vou repetir essa palavra. Quem dom filho que ama, dá tudo que possui. Quem dom filho a quem ama, dá a própria vida. E a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Paulo, extasiado, ele disse, Deus provou o seu amor para conosco. Como é que Deus provou o seu amor? Dando-nos o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Portanto, a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Mas em segundo lugar, eu diria que a mensagem da cruz não é loucura, porque a mensagem da cruz é a mensagem do padecimento, é a mensagem da dor e do padecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele teve 3 tipos de dores. Primeiramente, ele teve dores físicas.
Volto a dizer, cravaram-lhe a cabeça com espinhos, pontiagudos, enfiaram-lhe uma lança no seu flanco, que vazou ao seu lado, puseram cravos nas suas mãos e espinhos, ou melhor, cravos nas suas mãos e cravos nos seus pés, dores físicas. Eu fico imaginando, irmãos meus, com aquele sol escaldante, ao meio-dia, quando Jesus clamou, quando foi crucificado, e às 3 da tarde ele veio a óbito, e o sol escaldante, aquela febre no seu corpo, cãibra, e Jesus ali pendurado, sangrando, cada gota de sangue caindo aos pés da cruz. Aquele sangue é o sangue da nossa redenção, aleluia. É o sangue da nossa salvação, é o sangue da nossa justificação, é o sangue da nova aliança, é o sangue da nova aliança, aliança da nossa salvação eterna, uma aliança inquebrantável. Enquanto o mundo durar, Jesus vai salvando, vai salvando, vai salvando, porque o seu sangue tem uma eficácia durante todo esse tempo e terá uma eficácia também na eternidade. Esse sangue é um sangue de uma aliança eterna conosco. Graças a Deus, por isso que ninguém pode nos tomar das mãos de Deus. Há uma aliança de sangue com você e comigo, uma aliança feita no sangue do Senhor Jesus. Aquele sangue foi derramado na cruz. Quando ele pegou o cálice, ele declarou: esse sangue é o sangue da nova aliança no meu sangue. Esse cálice é o cálice da aliança, da nova aliança no meu sangue, feita por vocês. Eu dou graças a Deus que nenhum demônio, nenhum poder, nenhum pecado vai me tomar das mãos de Jesus, porque Ele tem uma aliança eterna comigo, feita no seu sangue, e também nenhum dos irmãos se perderão, porque Jesus tem uma aliança de sangue com vocês, e essa aliança nunca será quebrada, é uma aliança eficaz, é uma aliança eterna, feita no sangue de Jesus. Ele teve sofrimentos físicos, ele foi escorraçado, cuspiram-lhe a face, deram-lhe bofetadas, pontapés, cusparado no seu rosto. Essa é a mensagem da cruz, que as pessoas dizem que isso é loucura. Os gregos não davam importância à morte do Senhor Jesus. Os judeus queriam sinais. E Jesus disse: nenhum sinal vocês terão. O sinal que vocês terão é exatamente esse, é que no terceiro dia eu vou ressurgir dos mortos. Esse é o grande sinal. O sinal é a minha ressurreição. O sinal, na verdade, eu vou demonstrar vencendo a morte ao terceiro dia. Vocês verão isso. Ele teve sofrimentos físicos. Ninguém sofreu como Jesus. Eu estive em Israel. Da subida do Gólgota até chegar exatamente lá onde Jesus foi crucificado, lá no Calvário, é uma distância muito longa e a subida íngreme, alta. Eu fiquei passando por ali até chegar exatamente lá no lugar que foi crucificado, a caveira, é tipo a caveira mesmo, lá no alto, fora da cidade. Eu fui medindo cada passo, é bastante longe. Eu não vou, para não errar a medida aqui, mas eu posso imaginar que é mais ou menos daqui na Ponte Alta. É muito longe, e cheio de idolatria por todo lado, velas queimando, aquelas coisas horríveis, transformaram o caminho do Gólgota em lugar de quase feitiçaria, de idolatria, uma coisa horrível. E Jesus passou por ali, carregando a cruz, até que alguém foi obrigado a ajudá-lo a levar a cruz. Mas quem morreu nela foi ele. Não foi Simão, o sirineu, foi Jesus. Ele teve sofrimentos físicos. E aquela cruz foi pesadíssima.
além dos sofrimentos físicos, rumo ao Calvário, Jesus também teve sofrimentos morais. Sofrimentos morais. É lamentável, é horrível um homem cuspir a face de outro homem. Uma mulher cuspir a face de uma outra mulher. Isso é ou não é horrível? E Jesus sofreu tudo isso. Uma cusparada, zombaria. Tu não és o Cristo? Vestiram-lhe com a roupa de palhaço, uma roupa vermelha, para zombar dele. Moralmente ele sofreu horrores por nós, moralmente. Um homem santo, santíssimo, que os anjos cantaram, santo, 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 de repente recebe a cusparada, bofetada no seu rosto, sofrimentos morais, coisas que nós talvez não suportaríamos sem um revide, e dou graças a Deus por Isaías 53. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu sua boca. Ele não abriu a boca não porque fosse covarde, porque estava pensando em mim e pensando em você. Aleluia. Foi por isso. Está pensando em nós. Pois que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Subiu o Calvário, arrastando aquela cruz. Uma multidão zombando dele. Pensando em mim, pensando em você. Ele foi e carregou aquela cruz, sofrendo xingamentos, desprezo, escorraçado, sofreu moralmente. Aí veio o texto sagrado para nos dizer: alguém acha que essa mensagem é loucura? Volto a dizer, louco é você, meu querido amigo, que não dá importância à morte do Senhor Jesus. Você está cometendo a maior loucura da sua vida. Porque essa rejeição, essa indiferença sua para com Deus em Cristo Jesus, vai ensejar a sua condenação eterna. Pense nisso. E você que é crente, dê glórias a Deus pela mensagem da cruz, que é a mensagem do amor de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é a mensagem da dor e do sofrimento, dores físicas e dores morais. Agora, a pior dor do Senhor Jesus não foi física e nem moral. A pior dor do Senhor Jesus Cristo foi exatamente a dor espiritual. Os irmãos se lembram do brado da cruz? Os irmãos se lembram daquele grito triste, soturno, quando o Senhor Jesus disse lá do alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele foi desamparado espiritualmente. Deus, na verdade, o deixou morrer. Voltando a Isaías 53, nós lemos o profeta lá, 2000 anos, o profeta havia dito que Deus haveria por bem deixar que ele fosse esmagado. Lembra disso? A mim me parece, aí 53, a mim me parece que é versículo 10. Que Deus achou por bem esmagá-lo. Ele foi esmagado por nós, é isso mesmo? 53, 10. Deus houve por bem esmagá-lo. Meu Deus do céu. Esmagar por quê? Esmagar por mim e por vocês. Esmagar por nós. Como desprezar uma coisa dessas? Como dizer que isso é loucura? Como que os homens querem ver sinais, prodígios? O maior sinal da graça, o maior sinal de amor é a cruz de Jesus Cristo, não de outros sinais. Este é o maior sinal da morte e a ressurreição, são os sinais maiores que Deus podia nos oferecer, e Deus fez isso. Fisicamente ele padeceu, moralmente ele padeceu, mas o seu maior sofrimento foi o sofrimento espiritual. Sabe por quê? Porque na cruz, o meu pecado e os seus pecados esmagaram-no ali na cruz. E ali sofreu toda a nossa miséria, toda a nossa sujeira,
todo o nosso pecado, naquele momento recaiu sobre ele, a ponto de dizer: Senhor meu Deus, por que o Senhor está me desamparando? Deus teve que desampará-lo naquele momento, a fim de que eu e vocês fôssemos amparados. Do contrário, estaríamos no inferno por toda a eternidade. E o sofrimento ali, espiritual, porque aquele que nunca teve um pensamento mau, aquele que nunca delinquiu, nunca mentiu, na sua boca nunca se achou engano, dolo, nunca se achou engano, diz o profeta Isaías. E de repente agora ele recebe uma carga maldita do pecado de toda a raça humana, recaiu sobre ele. E naquele momento ali, foi um momento da maior dor. A alma santa, agora carregada pelos nossos pecados. Pedro apóstolo diz que ele carregou no madeiro os nossos pecados. Daí o sofrimento espiritual. Deus virou o rosto para ele naquele instante. Mas Deus estava olhando para mim e olhando para vocês. Deus estava olhando para nós e deixou que o seu filho fosse esmagado na cruz do Calvário. Amados irmãos, amemos essa mensagem. E por último, a mensagem da cruz, eu disse que era a mensagem do amor de Deus. Eu disse também que a mensagem da cruz não é loucura, é a mensagem da dor e do sofrimento de Jesus. E por último, a mensagem da cruz é a mensagem da vitória. É a mensagem da vitória. Nós falamos aqui nesse versículo, e eu custei achar esse versículo na minha mente, mas eu sei de cor. Jesus declarou: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Lembra disso? É o capítulo 1, ou verso 18 que nós vimos aqui, ou de 21, 18. Eu tenho que decorar o endereço, mas eu sei o conteúdo. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. O que é isso aí? 1,18. Apocalipse 1,18. Olha que coisa fantástica. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu estive morto, mas estou vivo. Então, a mensagem da cruz é a mensagem da vitória. O diabo pensou que quando Jesus morreu, que havia acabado, ele havia vencido a batalha. Pelo contrário, ali ele estava perdendo a batalha. A morte do Senhor Jesus não foi uma derrota. A morte do Senhor Jesus foi uma entrega voluntária por nós. E o inferno festejou, vencemos, mas ali estava sendo vencido o inferno, porque a mensagem da cruz é a mensagem da vitória. Jesus venceu por nós o pecado, todo o pecado nosso, toda a nossa transgressão, agora foi reparada ali por nós. Ele tornou-se a nossa propiciação, ele aplacou a ira de Deus sobre nós. Agora a ira que cairia sobre mim, caiu sobre ele. Daí ele afirmar dizendo: Senhor, estou me sentindo desamparado. Mas a cruz de Cristo é a mensagem da vitória. Ele venceu. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Ao terceiro dia ele rompeu com a morte, pisou exatamente a morte. E aqui é uma coisa fantástica para nós. Diz a Bíblia que ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, para que a justiça dele fosse agora imputada a nós. E agora, uma vez imputada a justiça dele a nós, toda a nossa dívida foi paga. Nós não devemos nada mais a Deus, uma vez que nós recebemos a Jesus. A justiça de Jesus quitou a nossa dívida. Quitou nossa dívida. É a mensagem da vitória. Jesus não ficou morto. Os vermes não puderam comer as carnes do Senhor Jesus na sepultura. Ele não sofreu corrupção.
Nós podemos sofrer a corrupção por um instante, mas nós também teremos um corpo semelhante ao dele no dia que ele voltar. Ele vivo agora vai nos ressuscitar. A morte pode nos pegar por um instante, mas não nos pegará definitivamente. Portanto, a mensagem da cruz, vou resumir para terminar. A mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus. Não é loucura? A mensagem da cruz é a mensagem da dor e do sofrimento de Jesus em nosso lugar, do substituindo. A mensagem da cruz é a mensagem da vitória sobre o pecado, vitória sobre o inferno, vitória sobre os demônios, vitória sobre as nossas doenças, vitória sobre a morte, vitória sobre todos os domínios e todas as potestades. Jesus venceu tudo isso, venceu por nós e nós também venceremos. Daí a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus, é a mensagem do sofrimento de Cristo me substituindo, a mensagem da substituição, a mensagem substitutiva, redentora e a mensagem de vitória. Cristo vive, irmãos queridos, e Ele, na verdade, vai abrir o selo, vai abrir o livro. Só Ele vai poder abrir o livro onde está escrito todos os atos da graça, do amor de Deus. Só Jesus pode abrir, porque só Ele, na verdade, conhece os mistérios de Deus naquele livro, naquele dia final, lá no Apocalipse. Deus abençoe vocês, e que nós valorizemos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós valorizemos a sua ressurreição, que nós valorizemos a sua vitória, porque a vitória dele é a nossa vitória. Ninguém, diz Paulo, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem a espada, nem a fome, nem a nudez. E Paulo chegou ao extremo de dizer, nem a morte vai nos poder separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele vencendo, nós também somos vencedores. Amém? Essa é a mensagem da cruz, não é loucura. Volto a dizer, louco é aquele que despreza essa mensagem, porque fora dessa mensagem da cruz, não há salvação. Não há salvação fora da morte e da ressurreição de Jesus. É a maior mentira os homens serem religiosos e abandonar exatamente o projeto de Deus realizado na eternidade e efetivado no tempo, na morte e da ressurreição de Jesus. Desprezar isso é desprezar a própria alma. Portanto, se você está me ouvindo, onde você estiver, nesse nosso grande Brasil, lembre-se disso, não despreze o Cristo que morreu no Calvário por você, porque Ele morreu para ser o seu substituto e livrar você da ira vindoura. Querido amigo, receba Jesus como seu Salvador eterno e pessoal. E você que é crente, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus pela morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a cruz de Cristo é pura sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe os irmãos, em nome do Cristo ressuscitado. Amém. Vamos orar? Eu quero despedir de vocês, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, e nós oraremos. O nosso pastor já está lá no aeroporto, lá no estrangeiro ainda, deve chegar amanhã aqui às 8 horas aqui ao Brasil, e estará conosco no final de semana. E lembremos-nos de que sábado às 19h30, casamento da irmã Aline, tá certo? Eu vou pregar e o pastor fará exatamente as cerimônias das alianças. Eu vou pregar, casamento da Aline, 19h30 no próximo sábado, tá bem? Então vamos nos dividir em grupos e vamos orar. Ore pelo nosso pastor, que está lá no aeroporto, ainda lá nos Estados Unidos, e amanhã pela manhã, às 8 horas, estará chegando ao Brasil, e vamos recebê-lo aqui com alegria no próximo domingo, no próximo sábado, no casamento da Aline. Vamos nos dividir em grupo de oração, e os irmãos em casa tenham uma boa noite, e orem também conosco aí, 8h30 nós vamos terminar o culto, tá bem? 20h30, dizendo melhor.